Paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste primeiro trimestre de 2022, onde estamos aí estudando o tema A Supremacia das Escrituras. E nesta semana vamos aí estudar a lição de número 9, que tem como título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. A verdade prática dessa lição destaca que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então eu quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que servem como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, tem como título Deus controla o curso da história humana. O texto bíblico encontra-se no livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, que diz assim: Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Queridos, ainda que os acontecimentos terrenos, pareçam aí fora do controle divino, a Bíblia mostra que Deus interveio, Deus intervém e sempre intervirá na história da humanidade. Um dos maiores questionamentos do indivíduo de nosso tempo envolve aí a maioria que o Senhor intervém na vida do homem e na história da humanidade. Somos produtos do acaso? Existe algum ser que controla os acontecimentos da vida da história humana? Essas e outras perguntas acompanham aí milhões de pessoas no mundo todo. Há muitas teorias acerca de como que a história é constituída. Muitos indagam, o que movimenta a história? Tem ela aí um fim pré-determinado? Segundo Agostinho, a história está subordinada à vontade soberana de Deus. Todavia, queridos, por causa aí do livre-arbítrio, ela também se desenvolve pela vontade e pela ação humana. A Bíblia nos ensina que tudo começou com a criação do homem. Deus está e sempre esteve aí no controle de todas as coisas. E por fim, na consumação dos séculos, o Todo-Poderoso aí estabelecerá novos céus e nova terra, em que habitará a justiça. A terra não surgiu do acaso, como diz aí a falsa teoria da evolução. Ao contrário, ela foi criada por Deus. Segundo a revelação do Eterno ao profeta Isaías, ele a formar aí com a intenção da terra ser habitada. Como está escrito lá em Isaías 45, 18, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O homem, diferentemente aí dos demais seres criados pelo poder da palavra divina, foi formado singularmente aí, consoante a imagem do próprio Deus. De forma solene e em nome aí da Trindade, exclamou o Todo-Poderoso: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 e 26. Feito aí pouco menor que os anjos, Deus então o constituiu sobre todas as criaturas, tornando-o a coroa da sua criação. A despeito disso, a corrupção do pecado transtornou toda a humanidade, fazendo com que o Senhor intervisse mais uma vez. O povo de Israel fora escravizado no Egito, por cerca ali de 400 anos,
Passado tanto tempo, muitos imaginaram que Deus não mais se importava com o seu povo. Todavia, no tempo oportuno, o Todo-Poderoso interveio, levantando Moisés para conduzir o povo à terra prometida. Somente pela intervenção sobrenatural de Deus, Israel pôde ser ali redimido do Egito, a fim de servir a Deus em Canaã. A segunda vinda de Cristo a este mundo é mais uma intervenção divina na história da humanidade. Ela acontecerá em duas fases distintas. Na primeira, o Senhor virá para ressuscitar os mortos redimidos por seu sangue e arrebatar os crentes vivos, a fim aí de estarem sempre em sua presença. Na segunda, se manifestará com sua igreja. Isto primeiro Jesus virá para os salvos e depois com os salvos. Após os eventos que acontecerão nos céus, o tribunal de Cristo e as bodas de Cordeiro, o Senhor, juntamente com a sua igreja, voltará com grande poder e glória para derrotar o anticristo, julgar as nações e implantar o seu reino milenar na terra. E no final do milênio, após a sua última insurgência contra os desígnios de Deus, Satanás será definitivamente derrotado. Haverá no céu o julgamento dos ímpios diante do grande trono branco e, por fim, a implantação do perfeito estado eterno do homem. Deus, a partir de então, inaugurará novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça e a paz. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém na história. Da criação ao perfeito estado eterno, o homem e todas as coisas criadas têm passado por muitas etapas em sua trajetória terrena. Todavia, queridos, Deus é eterno. Ele não passa. Ele interveio, intervém e intervirá nos acontecimentos, no tempo e no espaço, conforme o seu propósito. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.